Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Lopes, professor da rede, e vou fazer minha autodescrição. Sou homem de pele clara, de altura mediana, com cabelos raspados, uso óculos de armação preta e estou vestindo uma camisa polo azul claro. Atrás de mim há uma parede preta com um quadro preto. Hoje vou comandar esse primeiro aulão carioca de língua portuguesa de 2025. E como vocês estão por aí? Se acomodem, se organizem, peguem o material para a gente começar daqui a pouco, ok? Eu trouxe vários desafios para a gente fazer juntos nesse primeiro aulão. E eu quero saber quem do quinto ano já está por aqui. Boa, professor. Bora falar o nome das escolas que estão acompanhando o aulão. Bora! E você vai me ajudar, né? Eu começo. A galera da Escola Municipal Espírito Santo, a turma do quinto ano da Escola Municipal Gonzaga da Gama Filho e a Escola Municipal Bélgica. E tem mais gente chegando que eu sei. Tem mesmo, professor. Olha quem também já está com a gente. A galera do CIEP Mestre André e da Escola Municipal Joaquim Fontes. E o pessoal da Escola Municipal Padre José de Anchieta também já chegou. É assim que eu gosto. Aqui no aulão todo mundo participa, combinado? Produção, tem mais gente chegando? Tem, professor. Dá um oi aí pro quinto ano da Escola Municipal Miguel Gustavo e do CIEP Doutor Bento Rubião. Oi, galera! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Chega mais nesse aulão para acabar com as dúvidas de língua portuguesa. Mas, se você ainda tiver pergunta, tudo bem. Pode mandar que a gente responde aqui na hora. Mas, para fazer isso, professor, você precisa estar inscrito no canal da Multirio no YouTube. É só clicar no botão inscrever-se logo aqui abaixo do vídeo. Verdade, professor. E lembra o pessoal que for compartilhar essa participação nas redes sociais para usar a nossa hashtag. Boa, produção! Galera, usem a hashtag Aulão Carioca, tudo junto, beleza? Mas só depois que forem embora da escola, claro. Professor, fala da lista de participação. Claro, produção. Atenção, caros colegas professores, vocês devem registrar a participação da sua turma nesse aulão carioca. O link para acessar a lista de participação está na descrição desse vídeo. Esse registro é super importante, ok? Professor, pode começar porque a galera tá ansiosa. Então, bora começar com o texto? Vamos ler juntos para responder, ok? Texto 1. Por que a espuma é sempre branca, não importa a cor do sabão? Porque a cor da espuma não tem nada a ver com o corante. Nasce da maneira como as bolhas interagem com a luz. Em primeiro lugar, porque os corantes se dissolvem bastante ao entrar em contato com a água. Segundo, porque as bolhas que formam a espuma são bem fininhas. A cor, que já não era tão forte depois de ter sido diluída, torna-se ainda mais fraca nessa camada fina, diz o químico Massuo Jorge Cato, da USP. Assim, cada bolha de espuma fica quase transparente. Mas então, por que a espuma é branca e não translúcida como uma bolha isolada? É que cada bolha desvia pelo menos um pouquinho dos raios de luz que chegam até ela. Quando se juntam incontáveis bolinhas, como na espuma, os raios acabam sendo ricocheteados para todos os lados, como se estivessem em um jogo de espelhos. Como cada um desses raios corresponde a uma cor diferente, todos os tons possíveis são refletidos para os nossos olhos ao mesmo tempo. E adivinhe qual é a cor que surge da junção de todas as outras? É isso mesmo, a branca. E aí vamos para a nossa primeira questão. No trecho, em primeiro lugar, por que os corantes se dissolvem bastante ao entrarem em contato com a água? A palavra destacada indica, letra A, explicação, letra B, conclusão, letra C, intensidade, letra D, condição. Então, pessoal, essa questão, a gente tem que procurar entender ali aquela palavrinha que está destacada, qual é o sentido que ela traz naquele trecho do texto. E aí nós temos as 4 opções. E aí o primeiro sentido que é colocado aqui na letra A é a ideia de explicação. Então, explicação, professor. Explicação é quando a gente quer buscar o porquê daquela determinada ação ou fenômeno acontecer. No caso aqui, a explicação seria o assunto desse texto, que ele explica por que a espuma parece branca, né? Então, explicação seria o assunto todo do texto. Mas se você ver ali o trechinho, que os corantes se dissolvem bastante ao entrar em contato com a água, ali no caso a gente não tem necessariamente uma explicação, mas se você fosse ler o texto todo, aí sim. Vamos ver aqui letra B, a ideia de conclusão. A ideia de conclusão tem a ver com a consequência de um fato anterior. Então, se eu dissesse assim, que o contato de uma bolha, de uma espuma com os olhos, né, eu tive contato na espuma com os meus olhos, assim, né, estou tomando banho, shampoo faz aquela espuma, que é branca também, aquela espuma ali e escorre um pouco, cai nos meus olhos. Logo, os meus olhos começaram a arder.
Então, eu tenho aqui uma relação de conclusão, porque aconteceu um fato primeiro, que eu estava com a espuma no cabelo, embora eu tenha pouco cabelo, mas eu uso shampoo também, tá, pessoal? E aí ele escorreu para os meus olhos, logo eles começaram a arder. Então, essa é uma relação de conclusão. Mas, se a gente olhar aqui no trecho, né, bastante ao entrar em contato com a água, também aqui não temos necessariamente uma ideia de conclusão. E aí a gente tem a ideia de intensidade. A intensidade tem a ver com a força, o quanto aquilo pode acontecer. Então a gente tem aqui, ó, em primeiro lugar, porque os corantes se dissolvem, né? Os corantes se dissolvem. E aí, essa palavrinha que está destacada, ela traz uma modificação, que a gente já viu que não é nem de conclusão e nem de explicação. E aí, diz aqui que os corantes se dissolvem bastante. O que isso aqui quer dizer? O corante se dissolve bastante. Quer dizer que ele se dissolve muito, né? Então, ele está mostrando aqui uma ideia do quanto esse corante se dissolveu. Então, aqui a gente tem a intensidade, tem a ver com quanto alguma coisa acontece. Quanto acontece. É intensidade. Eu poderia substituir isso aqui, por exemplo, dizer que os corantes se dissolvem pouco. Eles quase não se dissolvem. Aí eu teria uma outra intensidade. Percebem? E aí a gente tem a última opção aqui, que é condição. A condição, ela depende, é quando uma ação ela depende da outra. Então eu diria que para a espuma acontecer, é necessário que tenha o quê? Tem que ter sabão ali na mistura para gerar espuma, correto? Então é uma condição. Para eu ter espuma, eu só tenho espuma se eu tiver um sabão para produzir essa espuma. Então é uma relação de condição. Então a gente vendo aqui, né, esse bastante, ele vai indicar nesse caso aqui a intensidade. Eu estou dizendo que os corantes se dissolveram muito, eles se dissolvem muito. Então por isso que as cores que são usadas no sabão, né, em outros materiais que geram espuma, elas não vão aparecer na espuma, porque o corante acabou se dissolvendo ali. Então, podemos dizer que a primeira questão, a opção correta é a opção C, intensidade. Bom, agora nós vamos para a questão número 2. Vamos comigo? Texto 2. Zorro. Dom Diego de la Vega levava uma vida tranquila na próspera fazenda de seu pai, Dom Alejandro de la Vega. Seu empregado, Bernardo, testemunhou uma injustiça. Como era mudo, narrou o caso com grandes gestos. Num segundo, Dom Diego se transformou em Zorro, o justiceiro mascarado, e partiu a galope, cortando a noite com seu cavalo negro. Na cidade, Zorro desafiou o cruel sargento Garcia a um duelo. Ágil como um acrobata, Zorro saltou com sua espada e perseguiu o sargento. Mas os soldados do sargento chegaram e Zorro precisou fugir. Então, deixou sua marca sobre o peito do malvado, um Z de Zorro. O governador da província colocou a cabeça de Zorro a prêmio, mas ele era o defensor dos fracos e oprimidos e ninguém quis denunciá-lo. E Zorro continuou seus combates em segredo. Bom, agora vamos ver mais uma questão em relação a esse texto aqui. Vamos lá? Qual dos trechos a seguir representa uma opinião? Letra A. E partiu a galope, cortando a noite com seu cavalo negro. Letra B. Na cidade, Zorro desafiou o cruel sargento Garcia a um duelo. Letra C. Mais os soldados do sargento chegaram e Zorro precisou fugir. Ou letra D. O governador da província colocou a cabeça de Zorro a prêmio. Bom, pessoal, então a gente tem que perceber aqui qual desses trechos indica uma opinião. Professor, o que é uma opinião? A opinião é quando a gente faz um juízo, quando a gente classifica alguma coisa, alguma ação ou algum fato em cima de valores que a gente tem. Não, a opinião ela não traz informações verificáveis. Vai muito do julgamento que a pessoa traz, dos valores que ela tem, daquilo que ela conhece. Já um fato, ao contrário de uma opinião, ele é uma informação verificável. Você pode comparar, você pode medir, você pode observar, ouvir. Então, é uma outra situação. Então, aqui, dentre esses 4 trechos, a gente tem um que é uma opinião. Pode ser do personagem ou pode ser também do narrador. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, eu vou começar com a letra C e com a letra D. Por quê? Na letra C, a frase é assim: mas os soldados do sargento chegaram e Zorro precisou fugir. Aqui, você não tem nenhuma qualificação. O autor aqui ele só está narrando ali, contando
uma situação que aconteceu, né? Que no caso aqui os soldados chegaram e o Zorro precisou fugir. Então a letra C a gente já vai descartar porque ela só tem mesmo um fato. E a letra D é a mesma coisa, o narrador ele só está contando ali uma situação que é quando o governador da província colocou a cabeça do Zorro a prêmio, né? O governador estava atrás ali do Zorro. Aí a letra A e a letra B, a gente tem uma situação que já começa a chegar perto do que é uma opinião. Vamos analisar? A letra A é assim, ó. E partiu a galope, cortando a noite com seu cavalo negro. Então aqui, ó. A gente tem uma palavra aqui que é o cavalo e negro. Essa palavra aqui, negro, ela está dando um atributo ao cavalo, né? Está dizendo que o cavalo é negro. Mas essa informação que o autor traz, né, que o narrador dessa história está trazendo, ela é uma informação verificável ou ela é uma opinião que esse autor tem sobre o cavalo? Bom, aqui ele está dizendo negro é a cor do cavalo. Então, a cor, ela é uma informação que a gente verifica, porque você, né, a pessoa enxerga, ela vai ver a cor do cavalo. Se ela não enxerga, alguém pode contar para ela qual é a cor do cavalo. Então, aqui, a gente tem mais uma vez um fato. Embora tenha uma palavra que classifica a outra, né, o negro classificando aqui o cavalo, mas ela é um fato, porque é uma informação verificável. Agora, se eu dissesse que era um cavalo bonito, se eu dissesse que era um cavalo formoso, um cavalo... Enfim, se eu trouxesse outros atributos que não são verificáveis, aí eu estaria trazendo uma opinião sobre o cavalo. Mas aqui, negro é a cor dele, então é uma informação verificável. E aí a gente tem uma outra situação aqui, na letra B já, que fala que, assim, ó, o Zorro desafiou o cruel sargento. Então aqui o cruel é a palavra que classifica o sargento. O narrador faz questão de colocar essa classificação aqui para o sargento, dizendo que ele é cruel. Mas aí, a gente tem como verificar quem é cruel e quem não é cruel? A partir das informações que são apresentadas nesse texto do Zorro? Porque até então, só se diz que o sargento é cruel porque o narrador colocou assim. Mas nem se descrevem as ações do sargento para poder a gente verificar se seria cruel ou não. E também a gente cairia numa outra situação. Se esse narrador fosse o próprio sargento ou alguém, de repente, que esteja do lado dele, talvez o sargento não seria descrito como uma pessoa cruel. Então, quando a gente chega nesse ponto aqui, aí sim nós temos uma opinião, porque esse cruel aqui do sargento, a gente não tem como verificar. Não existe uma régua para medir o que é cruel, o que não é cruel, quem é cruel ou quem não é. Isso vai depender dos valores que as pessoas, que aqui no caso o narrador, né, os personagens apresentam sobre o sargento. Então, o trecho que apresenta uma opinião aqui é o trecho da letra B. Na cidade, Zorro desafiou o cruel sargento Garcia a um duelo. Então, opção B. E aí, pessoal, tudo bem até agora? Qualquer dúvida, já sabem, é só mandar pelo chat. Professor, já tem algumas aí para você. Olha no celular. Opa, produção, vou dar uma olhadinha aqui no nosso celular aqui, para a gente ver as primeiras interações desse aulão carioca de língua portuguesa. Espero que estejam gostando, hein? Vamos lá. As turmas 1501 e 1502 da Escola Municipal Joaquim Fontes, da 7ª CRE, unidas e preparadas para o aulão. Um beijão aí para as turmas 1501 e 1502 da Escola Joaquim Fontes, lá da 7ª CRE. Professor Augusto Mota, presente. Escola Roberto Coelho, turma 1501, da professora Aline Carvalho. Estamos preparados para assistir o aulão. Então, um beijo para minha colega professora Aline, um beijo para essa turminha linda. Espero que estejam gostando desse aulão. Isso aí, tem que estar preparados, porque aqui é texto e é resolvendo dúvidas o tempo todo. Vamos lá. Manda um alô para a turma 1501 da Escola Francisco Benjamin Galotti. Então, ó, um alô para o pessoal da Escola Francisco Benjamin Galotti, turma 1501. Beijinho para vocês. Vamos lá. A nossa escola, Escola Municipal Rio Grande do Norte, está comemorando 60 anos de educação. Professor, manda parabéns a todos os funcionários, professores, gestão, alunos e responsáveis. Então, para toda essa comunidade escolar maravilhosa da Escola Rio Grande do Norte, meus parabéns pelos 60 anos, que venham mais 60 anos aí de educação, ajudando essa comunidade a crescer e a florescer cada vez mais. Meus parabéns para essa escola maravilhosa, a Escola Rio Grande do Norte.
Bom, aqui agora a gente tem uma dúvida, ó, da Escola Gonzaga da Gama Filho. Como fazer quando a gente não sabe o sentido de uma palavra na prova? E outra pergunta também da mesma escola, Zorro é um nome ou um apelido? Então vamos lá. Primeira dúvida aqui é como descobrir o sentido de uma palavra quando a gente não conhece o sentido dessa palavra. Aí eu vou dizer para vocês, a gente vai analisar o contexto. O texto ele vai trazendo outras informações, pistas, que vão ajudar a gente a descobrir o significado de uma palavra. Vocês já devem ter se deparado com um texto mais difícil, de repente um texto com uma escrita mais antiga, mais formal, e algumas palavras vocês não conhecem. Inclusive eu tenho textos que eu leio que eu não conheço a palavra ali de pronto. Então eu vou analisando o contexto, eu vou vendo as informações que esse texto apresenta e vou ali juntando, é como um quebra-cabeças. E aí eu vou chegando no sentido da palavra. Agora, se for numa prova, como essa que às vezes vocês fazem, que tem as opções, vocês podem ir analisando as outras opções e vão eliminando aquilo que não é. Porque às vezes a palavra que está ali não tem nada a ver, ou só está ali para confundir. Aí você vai eliminando, olha, essa palavra aqui não faz sentido. Você pode ir tentando substituir também para ver qual faria mais sentido ali. Joia? E outra coisa que vocês podem fazer, assim, toda vez que vocês forem ler o texto, marca a palavra que vocês não conhecem, depois procura no dicionário e vá montando um glossário no caderno, ou junta a turma, junta grupo, faz um cartaz com glossário de palavras novas, de palavras aí que vocês não conheciam, que seja novidade para vocês, e vá montando esse glossário e acaba virando também uma consulta, e aí, de tanto você pesquisar e você ver, você vai acabar chegando nesse significado. E a outra pergunta é se Zorro é nome ou apelido. Na verdade, o Zorro é como se fosse uma identidade secreta, o Zorro era um herói. Vocês não conhecem, né? Eu já vi a reprise, tá, gente? Que, né, na minha idade eu vi a reprise do Zorro. O Zorro ele era um herói, que ele usava um chapéu preto, uma máscara preta, assim, ele andava todo de preto, inclusive o cavalo era preto também, porque ele ajudava as pessoas ali na vila que ele vivia. Então é o Superman, entendeu? É um nome do herói, né? Então não chega a ser necessariamente um apelido. É um alter ego, né? É como se fosse um nome de guerra dele, é o nome dele como herói, Zorro. Entenderam? Vamos ver se tem mais algumas interações aqui, para a gente prosseguir no nosso aulão. Bom dia da escola Lúcia Miguel Pereira, turmas 1501, 1502 e 1503 estão presentes. Dá um oi para a gente, dá um oi para as turmas 1501, 1502 e 1503 da escola Lúcia Miguel Pereira. Escola Municipal Ariosto Espinheira, professora Rosemary, beijão para a professora Rosemary. Turma 1502 da Escola Municipal Dom Meinardo está acertando, pois realizaram as questões antes. Muito bem, isso aí, que bom que vocês fizeram antes. Já leram e estão acertando, estão fazendo a correção aqui comigo, isso aí. E tem uma dúvida aqui, da escola Eneida Rabelo pergunta, opinião, cada um tem a sua, né? Nem sempre os outros concordam, certo? Isso mesmo, opinião, cada um tem a sua. Inclusive, eu vou até retomar aqui rapidamente os trechinhos que a gente viu, né? Porque eu falei para vocês que a gente tinha textos aí que faziam uma classificação. Então, aqui a gente tem o cavalo negro, e o cruel sargento. Vamos lá. A gente tem esses dois termos aqui. Aí, aqui, a gente tem esta palavrinha aqui. Opa, a ponta foi embora. Vou pegar a outra aqui, gente. Ui. Aqui. A gente tem o negro, que é uma palavra que foi usada para classificar o cavalo. Dou um atributo ao cavalo, uma característica. Lembra que lá no começo do aulão eu falei as minhas características? Então, é uma característica do cavalo. Aí eu disse que aqui era fato. Por quê? Porque se 500 pessoas passarem pelo cavalo, vão ver que ele é negro, vão ver que ele é preto, então não vai ter nenhuma contestação. Todo mundo vai verificar que o cavalo é preto. Agora, quando eu tenho aqui o cruel sargento, esse cruel está classificando. Às vezes essa palavrinha que classifica, ela pode vir antes da outra palavra, entendeu? E aí esse cruel aqui, o que vai acontecer? Ele não vai ser uma unanimidade. Por quê? Se você tiver a galerinha Team Zorro, né, os fanboys do Zorro, eles vão concordar que o sargento era cruel. Team Zorro, igual a rede social. Agora, se vier a galera Team Garcia, que é o sargento Garcia, eles vão ter uma observação diferente, uma opinião diferente. Então, para eles, o sargento não vai ser cruel.
Já para quem é Team Zorro, como o narrador dessa história era Team Zorro, né? Ali gostava do Zorro, o sargento era cruel. Então a opinião, se passarem 500 pessoas aqui para ver se o sargento é cruel ou não, cada uma vai ter uma percepção. Uns vão achar que ele é cruel, outros vão, de repente, dizer que não. Isso é a opinião. A opinião, cada um vai ter a sua e necessariamente a gente não vai concordar e não precisamos brigar por isso, não é verdade? Cada um tem a sua opinião, a gente respeita e vida que segue. Bom, pessoal, vocês estão fazendo esse aulão bombar. E quem está bombando aqui também é o pessoal do Instituto Helena Antipov. Isso aí, produção. Esse aulão carioca, ele está mais inclusivo e conta com a tradução para Libras, feita pelas intérpretes do Instituto Helena Antipov. Muito obrigado pela parceria. Elas são parceiras nossas aqui. E bora seguir juntos? Próximo texto. Texto 3. Novos vizinhos. Escondido entre as folhas e a lama, vivia o jacaré Bambão. Naquela parte do pântano não havia outros animais. Então, Bambão se acostumou a viver sozinho. Até que um dia, um casal de passarinhos fez seu ninho no alto de uma árvore e logo nasceram 3 lindos filhotes. Não demorou para os pequeninos aprenderem a voar e passarem a se aventurar em voos rasantes. Muito animados, os 3 passarinhos cantavam e brincavam o dia todo. Já não aguento mais todo esse barulho e agitação. Preciso dar um jeito nisso, Bambão pensou. Certa vez, os 3 passarinhos pousaram à procura de minhocas. Bambão se aproximou deles lentamente e abriu sua enorme boca. Quando viram aqueles dentes pontudos, os passarinhos ficaram tão apavorados que nem conseguiram se mexer. Ao vê-los tão assustados, Bambão fechou a boca devagar e se afastou. Felizes pelo grande jacaré ter poupado a vida deles, os 3 irmãos pegaram pequenos gravetos floridos e levaram para Bambão, que sorriu pela primeira vez. E esse foi o início de uma bela amizade. Bom, pessoal, agora vamos ter aqui mais uma questão em relação agora ao texto 3. Vamos lá? No trecho, não demorou para os pequeninos aprenderem a voar e passarem a se aventurar em voos rasantes. O termo destacado significa, letra A, os voos eram lindos, letra B, os voos eram altos, letra C, os voos eram animados, ou letra D, os voos eram próximos ao chão. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem 4 opções e uma delas seria o significado dessa expressão voos rasantes. Você já ouviu essa expressão voo rasante? Se você já conhece essa expressão, certamente você já chegou aí à resposta. Mas se você não conhece, vamos aqui explorar cada opção para ver qual delas significa voo rasante. Bom, a primeira opção aqui, a letra A, diz que os voos eram lindos, né? Só que, na verdade, lindos aqui eram os filhotes. Então, a gente não pode... às vezes a gente acaba caindo assim, numa informação que já está escrita no texto e a gente pensa que está escrito ali, então pode ter relação. Nem sempre uma questão vai trazer, para a gente responder, a gente vai achar diretamente escrito no texto. Essa é um exemplo delas. Ela não está ali escrita propriamente no texto, mas a gente tem indícios que vão nos ajudar. Beleza? Então, a letra A, os voos eram lindos. A gente não marca essa porque lindos eram os filhotes de passarinhos, né? Os voos eram altos. De fato, tem uma informação que tem a ver com isso aí. O ninho foi construído lá no alto da árvore. Então, quando os passarinhos aprenderam a voar, em algum momento eles tiveram que voar alto, porque estavam lá em cima no ninho. Agora, vamos parar para pensar. Para um passarinho, é mais seguro ele voar lá no alto ou ele voar mais próximo do chão? Porque no alto, poucos animais, além dos pássaros, voam, né? E o morcego seria um deles, só voa mais à noite. Então, qual o risco, além de outros pássaros, esses passarinhos teriam voando alto? Por que eu pergunto isso? Porque se você for lá no trechinho do texto, ó, ele fala que eles se aventuraram, é uma aventura. Aqui, ó, não demorou para os pequenos aprenderem a voar e se aventurar. Ó. Eles se aventuravam em voos rasantes. Então, se eles estavam voando alto, que é um voo normal, até porque eles estavam lá no alto da árvore, então não seria uma aventura eles voarem alto. Fiquem com essa informação. Vamos ver agora a letra C. Os voos eram animados. Aí mais uma opção também que a gente pode se enganar porque tem uma parte do texto que diz que está lá escrito que eles eram animados, então pode confundir. E se eles eram animados, então eles voavam de maneira animada também? Mas não se confundam, tá? Porque
eles tinham um comportamento, um temperamento animado. Ali entre eles viviam brincando, incomodando o jacaré. Mas isso não quer dizer que o voo era animado. Se o voo fosse animado, né, quem escreveu, o narrador, contaria que o voo era de fato animado, que eles faziam acrobacias, teriam outras informações que ajudariam a gente a entender que o voo era animado. E a letra D, os voos eram próximos ao chão. E aí a gente volta àquela análise que a gente fazia lá na letra B. É mais seguro para o passarinho voar lá em cima, no alto, onde tem quase animal nenhum para caçá-lo ou para tentar machucar ele, ou perto do chão, que tem outros animais, inclusive um jacaré com a boca aberta assim, ó. É mais perigoso voar pertinho do chão. Então, quando a gente faz uma coisa que é mais perigosa, a gente está fazendo o quê? Uma aventura. E aí a gente volta lá no trecho, que eu já marquei aqui, ó, que eles aprenderam a voar e passaram a se aventurar. Então, eles procuravam aventuras. E aí, uma forma de se aventurar é passar um risco ali, né? Um perigo. E que perigo era esse? Voar próximos ao chão. Então, um voo rasante é aquele voo que está ali pertinho do chão, que é bem perigoso, que tem vários obstáculos, tem pedra, tem árvore, outros animais. Então, por isso, a gente pode marcar aqui que o termo destacado significa que os voos eram próximos ao chão. Opção D. Então, vocês observaram que, para a gente chegar a esse significado, a esse sentido dessa expressão, os voos rasantes, a gente precisou ali pegar várias informações que estavam no texto. A resposta não está escrita nele, mas a gente tem pistas no texto que nos ajudaram a responder. Que é como eu mostrei para vocês aqui, ó. Não demorou para os pequenos aprenderem a voar e passaram a se aventurar. Está dizendo aqui, ó, que eles se aventuraram. Se aventurar é procurar aventuras, procurar riscos, né? Eles estavam se arriscando. Então, riscos. Então, aonde eles correriam mais riscos? Voando lá no alto, sem obstáculos e sem outros animais? Ou mais próximo ao chão, onde tem árvores, pedras, cachoeiras e outros animais? Eles tinham mais riscos mais próximos ao chão. Se você tem mais risco, você tem mais aventura. Então, ó, esse se aventurar aqui é que vai ajudar a gente a descobrir qual é o sentido dessa expressão no texto. Joia? Questão 4. O que fez com que essa história acontecesse? Letra A. Bambão viver escondido entre as folhas e a lama. Letra B. Bambão se incomodar com barulho e agitação. Letra C. Os passarinhos cantarem e brincarem o dia todo. Ou letra D. Os passarinhos pousarem para caçar minhocas. Bom, vamos primeiro ver a nossa pergunta. A pergunta é essa aqui. O que fez com que essa história acontecesse? O que fez essa história acontecer? Aí a gente vai entrar numa análise aqui que são os elementos da narrativa. Mas, professor, elementos da narrativa, o que é isso? Bom, se vocês lembrarem, lá no comecinho do aulão, eu fiz a minha autodescrição. E nessa minha autodescrição eu trouxe algumas características minhas, como a cor de blusa que eu estou usando, que eu uso óculos, que eu tenho cabelo raspado. São os atributos, são os elementos aqui que me caracterizam. Da mesma forma, os textos narrativos, né, eles têm os elementos que os caracterizam. E que elementos são esses? A gente tem o enredo, nós temos os personagens, nós temos o próprio narrador, o tempo, que é a sequência dos fatos, né, ou em quando essa história aconteceu, e o espaço, que é onde essa história acontece, os cenários que essa história tem. E aí, dentro desses elementos, a gente vai analisar aqui o enredo. Ai, professor, o que é enredo? Vamos lá. O carnaval acabou de passar. Vocês vão lembrar que as escolas de samba têm um enredo e tem um samba-enredo. O enredo da escola de samba é aquela história que a escola está contando ali, no desfile. E o samba-enredo é a música que ajuda a entender aquela história, né, que as pessoas cantam e vão passando pela avenida cantando. Então, o enredo, basicamente, é uma sequência, uma sucessão de fatos dessa história. Tal qual no enredo da escola de samba, tal e qual no texto narrativo. Então, nós temos um enredo, uma sequência de fatos que produzem essa história. E aí, dentro do enredo, né, a gente tem lá o enredo, dentro do enredo a gente tem 4 partes que esse enredo se organiza. Nós temos a situação inicial, que seria o começo da história, que é aquela situação ali de normalidade que os personagens estão vivendo. Geralmente é o momento que os personagens são apresentados, o cenário, o local onde eles vivem é apresentado, enfim. São apresentadas aquelas informações. Depois nós temos um conflito gerador,
que é quando a gente tem uma ruptura dessa normalidade, geralmente, né? Na maioria das histórias é assim. Que no caso é o que é isso aqui, é o que faz a história acontecer, é o conflito gerador, que é o que vai tirar aquele personagem da situação de normalidade dele para uma aventura ou para uma mudança na situação que vai fazer a história se movimentar. Aí, a partir desse conflito, nós temos um clímax, que seria o ápice da história, que seria quando tudo parece sem solução ali, né, o ponto alto da história. Dependendo da história, a gente fica até mais curioso, quer ler para descobrir o que vai acontecer, prende a respiração se for um filme. E agora? Acabou tudo. Mas sempre tem uma solução, né? E depois a gente tem o desfecho, que é o fim dessa história, que é quando os problemas ali se resolvem e a história tem um fim. Então aqui a gente quer saber o que faz essa história acontecer. Então eu quero descobrir o meu conflito gerador. Então a gente vai agora voltar aqui no texto do Bambão, do jacaré. E aqui a gente tem, vamos lá, o primeiro parágrafo. Escondido entre as folhas e a lama vivia o jacaré Bambão. Naquela parte do pântano não havia outros animais, então Bambão se acostumou a viver sozinho. Até que um dia um casal de passarinhos fez seu ninho no alto de uma árvore e logo nasceram 3 lindos filhotes. Então, se vocês repararem, esse primeiro parágrafo aqui é a nossa situação inicial, porque ela está apresentando o Bambão, está apresentando os passarinhos e está apresentando onde eles viviam. Então, nós temos aqui a nossa situação inicial. Aí, no segundo parágrafo, já vem o pensamento do Bambão. Já não aguento mais todo esse barulho e agitação. Preciso dar um jeito nisso. Então, aqui, a gente já tem uma ruptura com aquela situação anterior. O Bambão estava lá feliz e contente e ele começou a ficar incomodado com aquela situação. Começou a ficar incomodado. E aí, vamos lá. Certa vez, os 3 passarinhos pousaram à procura de minhocas. Bambão se aproximou deles lentamente e abriu sua enorme boca. Meu Deus, ele abriu a boca. E os passarinhos ali pertinho da boca dele. Quando viram aqueles dentes pontudos, os passarinhos ficaram tão apavorados que nem conseguiram se mexer. Então aqui a gente pode dizer que nós temos o nosso clímax, né? Que é o ponto alto aqui da história. Por quê? Parecia que o Bambão ia engolir os passarinhos. Ele estava com tanta raiva do barulho que eles estavam fazendo que ele ia engolir. Mas aí teve uma mudança no meio do caminho e ele não engoliu. E depois eles ficaram felizes pelo jacaré ter poupado a vida deles e começaram a ficar amigos. Então aqui a gente pode dizer que temos aqui um desfecho. Essa história ela não está completa, né? Ela foi suprimida, mas a gente tem aqui um desfecho. Então, agora que a gente descobriu aqui os quatro elementos do enredo dessa narrativa, a gente pode responder com bastante segurança, né, que o que fez essa história acontecer não foi o Bambão viver escondido entre as folhas e a lama, por quê? Isso foi a situação inicial. Estava descrevendo onde ele vivia e como ele vivia. Ou os passarinhos cantarem e brincarem o dia todo. Isso também faz parte da situação inicial quando está apresentando ali os personagens, o temperamento deles, a personalidade deles. Também, os passarinhos pousaram para caçar minhocas. Isso já foi depois, né? Isso já está entrando no clímax. Por quê? Quando os passarinhos pousam, é quando o Bambão vem com a bocona dele, assim, ó. Depois que os passarinhos pousam. Então, aqui na letra D, a gente tem já no clímax. A letra C e a letra A, a gente está na situação inicial. Então, a gente tem a letra B, ó. Bambão se incomodar com barulho e agitação. Então, o que fez essa história acontecer foi justamente o Bambão se incomodar. Ele estava ali de boa, sozinho, de repente chegou um monte de passarinho, atormentando o juízo dele, fazendo barulho, brincando, voando baixo perto dele, e aí ele se irritou. Aí com essa irritação dele, ele já teve a ideia de abrir a boca perto dos passarinhos. É o que fez a história acontecer. O que aconteceu depois é a consequência do Bambão ter se irritado. Então, a opção que diz o que fez com que essa história acontecesse é Bambão se incomodar com barulho e agitação, opção B. E aí, produção, tudo tranquilo até agora? Eu tenho certeza que sim. Se tá, professor. A galera do 5º ano é demais. Dá só uma olhada nas mensagens que estão chegando aí. Opa, vou ver aqui, produção. Vamos ver aqui nossas interações, nossas dúvidas. Mandem as suas dúvidas, que é muito bom para a gente poder ajudar vocês aqui. Bom, a escola, professor Augusto Mota, pediu para mandar um beijão para a professora Andresa Alves. Beijão para a professora Andresa, minha colega. E eles ficaram com dúvida entre as alternativas B e C da questão
4, que foi essa que a gente acabou de resolver aqui do que fez a história acontecer, desse conflito gerador. Então, assim, o conflito gerador, ele é uma ruptura. Se você vê a opção B, ela vai dizer que o Bambam ele se incomoda com barulho e agitação, né? Ali foi o momento que ele explodiu, que ele se encheu mesmo, literalmente, daquela situação. Já a opção C fala dos passarinhos cantando, então ali é uma parte que está descrevendo a personalidade dos passarinhos, é o que vai justificando ali depois a irritação do Bambam. Se vocês lembrarem da explicação que eu falei ainda há pouco, nós temos no enredo de uma narrativa uma situação inicial, um conflito gerador, um clímax e um desfecho. Essa separação a gente faz para analisar o texto, mas se você for ver, está tudo muito ligadinho. Por quê? O que é o enredo? O enredo é a sucessão dos fatos da história. Então, um fato foi levando ao outro. Então, o fato dos passarinhos terem feito o ninho levou os passarinhos a nascerem e foi levando o Bambam a se incomodar. Então, por isso que a gente diz aqui que o conflito, que o que fez essa história acontecer, foi a irritação do Bambam, porque foi uma ruptura. Até então, ele estava incomodado, mas ele estava ali aturando, aguentando. Um dia ele não aguentou mais e se irritou. E aí, depois que ele se irritou, o que ele fez? Ele foi abrir a boca lá para tentar pegar os passarinhos. Entenderam a diferença? Conflito é a ruptura. Tá? Fiquem com isso. Não, conflito gerador é a ruptura que vai gerar, que vai fazer essa história acontecer. Tá bom? E vamos dando sequência aqui. Nossas turmas estudaram bastante sobre a diferença entre fato e opinião, lá do Jet e Olis da Silva. Que bom que vocês estão estudando sobre isso. Aliás, um beijinho aí para o pessoal do Jet e Olis. Isso aí é importante, a gente saber diferenciar o que é um fato e o que é uma opinião. Escola Professora Maria Luísa manda um oi para a gente. Um oi para o pessoal aí da Escola Professora Maria Luísa. Dá um bom dia para a turma 1501 da Escola Municipal Dias Martins, lá da 8ª CRE. 8ª CRE, querido do coração. Um super bom dia aí para a Escola Dias Martins, turminha 1501, tá no coração. E aqui tem uma outra dúvida. Ó. Professor, poderia falar um pouco sobre linguagem coloquial, científica e formal? Agradecemos. Alunos da 1501 da Escola Municipal Rio Grande do Norte. Bom, vamos lá. Linguagem coloquial, científica e formal são são marcas linguísticas, né? São variações linguísticas. Nós temos várias variações linguísticas aí no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo aqui. Quando vocês conversam aí entre vocês, os colegas de vocês usam uma linguagem coloquial, porque você fala de um jeito que seus amigos entendem, vocês usam palavras, né? Gírias, formas de falar, que são diferentes, por exemplo, quando vocês vão falar com a diretora da escola, quando vocês vão falar com a professora, ou quando vão falar com um médico. Então, a gente tem essa variação. A linguagem coloquial é aquela que a gente usa no dia a dia, é a gíria, é um jeito de escrever abreviado que a gente usa no WhatsApp, enfim, linguagem coloquial. É aquela que a gente acaba, às vezes, diminuindo as palavras, suprimindo para ficar mais rápido, mais ágil. Linguagem coloquial. A linguagem formal é aquela que a gente vai ver muito presente nos livros, em textos escritos, na maioria deles, que é aquela linguagem mais formalizada, é aquela linguagem que vai ter uma preocupação maior com umas regras gramaticais, ortográficas, entendeu? E aí você tem essa linguagem formal que você vai usar em alguns meios. Por exemplo, quando eu sou professor, eu trabalho. Quando eu vou falar com meus superiores, quando eu vou mandar um e-mail, uma mensagem, eu preciso usar uma linguagem formal, porque é um contato profissional ali. Então tem que ter esse cuidado. Já quando eu falo com os meus amigos, com meus colegas, eu uso a linguagem coloquial. E a linguagem científica, ela está dentro da linguagem formal. Mas qual é a diferença? A científica, ela é uma linguagem que ela vai ser usada num meio muito específico, que é um meio de divulgação científica. Os cientistas, eles fazem pesquisas sobre cura de doenças, sobre materiais que resistem ao calor, ou que resistem a terremoto, enfim. Eles vão fazendo essas pesquisas e depois eles têm que escrever o que eles pesquisaram, o que eles encontraram, para divulgar. E até para isso depois virar algum produto, virar alguma invenção, enfim, virar alguma coisa que a sociedade vai usar. E essa linguagem científica, ela tem umas particularidades, né? Mais na estrutura do texto, que é um texto que apresenta uma tese ali, né? Uma ideia que aquele cientista tem, as pistas, né? As evidências que ele colhe, né? Enfim, as pesquisas que ele vai desenvolvendo ali. Então, essas basicamente são as diferenças entre essas linguagens. Existem várias linguagens que a gente usa no nosso dia a dia. E tem aquela linguagem também que a gente diz que é uma linguagem cronológica, aquelas gírias antigas que vocês gostam de dizer que é cringe, né? Aqueles memes antigos, né, que o pessoal usa, você vê, isso aí já faz tempo que ele não mexe no celular. Então, são variações linguísticas que a gente tem no nosso dia a dia aí.
Aí a Francisco Galotti, presente no Aulão Carioca, e eles dizem assim: inferir o sentido de palavras ou expressões em textos é muito importante para a compreensão do assunto. Perfeito, isso mesmo. Tudo isso ajuda a compreender o assunto do texto. E as turmas de 1501, 1502 e 1503 lembraram que rasante veio de raso, que é uma piscina com pouca profundidade. Isso ajudou a inferir o sentido. Perfeito. Vocês usaram o conhecimento que vocês tinham. Rasante tem a ver com raso. Raso é o quê? Que ali não tem muita profundidade, tem pouca profundidade. Perfeita a associação de vocês. É isso aí. Quando a gente tem um repertório maior, a gente conhece mais, ajuda a gente a inferir ali o sentido de uma palavra ou de uma expressão. A aluna Jennifer também está com uma dúvida aqui na Escola do Rio Grande do Norte. Ela gostaria de saber se o fato ou trecho com que faz a história acontecer, ou seja, o conflito gerador, estará sempre no primeiro parágrafo. Olha, Jennifer, não vai estar sempre não. Sabe por quê? Porque vai depender do detalhamento da história. Quanto maior a história, quanto mais detalhes a história tiver, se for um livro, por exemplo, né, que tem mais detalhes, que tem um enredo maior, não necessariamente vai estar no primeiro parágrafo. Às vezes vai aparecer no meio do livro, mais para frente um pouco, entendeu? Vai depender do nível de detalhes que a sua história, que se você for escrever ou se você leu, ela tiver, tá bom? Jet Álvaro Vale, pistas no texto são informações explícitas ou implícitas? Bom, as pistas são explícitas, elas estão ali. Agora, as pistas que você vai colhendo ali que está escrito, que são explícitas, vão te ajudar a chegar na informação implícita que não está escrita. Sacaram? A aluna Sofia Rabelo, da 1502, da Mestre Valentim da Sexta CRE, pergunta o que é ruptura. Ruptura é como se fosse um corte. Corte. Você tem ali uma narrativa de uma pretensa normalidade, os passarinhos ali fizeram um ninho, e de repente, do nada não, né? De repente, o jacaré se irritou, ele se cansou. Então, cortou aquela normalidade ali. É um corte. Ruptura é um corte rápido, corte seco. Bom? E vamos ver se tem mais alguma dúvidazinha aqui. Escola Eneida Rabelo pergunta: enredo é igual à nossa rotina diária aqui na escola, né, professor? Tudo que acontece no dia de aula. Perfeita associação. O enredo é como se fosse um roteiro mesmo. Tanto que no cinema, né, eles falam que o diretor escreve um roteiro do filme. É o enredo. Perfeito. Associação perfeita. Roteiro. É uma sequência de fatos que acontecem ali na história. Bom, gente, mas vamos seguir com esse aulão que está muito bom, gente. Texto 4. O cão e a carne. Um cão levava na boca um pedaço de carne e, ao atravessar um rio, vendo a carne refletida na água, pareceu-lhe esta maior e soltou a que levava nos dentes para apanhar a que via dentro da água. Porém, como a corrente do rio arrastou a carne verdadeira, com ela foi também o seu reflexo, e ficou o cão sem uma e sem o outro. Vamos aqui agora à questão número 5 em relação a esse texto aqui. Vamos lá? Ao ler a fábula, é possível afirmar que o cão era, letra A, ambicioso, letra B, esperto, letra C, faminto ou letra D, orgulhoso? Bom, vamos lá. Esse texto aqui é uma fábula, né? As fábulas são textos narrativos curtinhos, em que geralmente os personagens são animais e que apresentam comportamento humano, e esses textos eles têm uma moral ali, eles têm um ensinamento. Tá? Então, um dos autores mais famosos é o Esopo, né, lá da Grécia Antiga, mas tivemos outros autores aqui no Brasil, inclusive, que também produziram fábulas ou inspiradas do Esopo ou até fábulas próprias também. Mas é um texto muito comum na escola, muito recorrente. E aí, ao ler a fábula, a gente pode dizer que o cão era o quê? A gente quer descobrir aqui, é uma resposta que você não vai encontrar escrita no texto. Aí, mais uma vez, a gente vai ter que pegar informações do texto para poder chegar a essa resposta. Tá bom? Então, ao ler a fábula, eu posso dizer que esse cão era faminto? A gente pode até se enganar, porque ele estava com um pedaço de carne na boca, no reflexo da água parecia um pedaço de carne maior. Então, ele largou um para pegar o maior. Né? Poderíamos dizer que ele era faminto, mas vamos combinar aqui que se ele fosse de fato faminto, ele não teria comido aquele pedaço de carne que ele estava já na boca? Se ele estivesse morrendo de fome? Ele não ia largar, não ia ficar andando com um pedaço de carne para lá e para cá? Ele já ia comer. Né? Então, a gente não pode dizer necessariamente que ele é faminto. A gente pode dizer que ele é esperto? Esperto? Bom, ele seria esperto se de fato tivesse um pedaço maior e ele conseguisse trocar o pedaço menor pelo maior. Mas, como um pedaço maior de carne nem existia, porque era só um reflexo da carne que ele já estava na água, então
podemos concluir que ele não foi muito esperto porque ele se enganou com o reflexo dele na água, né? Ele se enganou ali com o reflexo. Então, esperteza não seria um atributo dele. Orgulhoso. Não dá para dizer que ele é orgulhoso. Aliás, essa opção aqui, orgulhoso, né? De fato, ele não era, coitado. Porque ele ficou sem a carne, ele nem falou nada, tadinho. Ele não lamentou. Como a raposa, né, lá com as uvas, ela acabava sendo desdenhosa e orgulhosa. Ah, essa uva era verde mesmo, mas aqui no caso do cão, não dá para dizer que ele era orgulhoso também, não. E aí sobrou aqui ambicioso. Mas, professor, o que é ser ambicioso? O personagem, né, a pessoa ambiciosa, é aquela que sempre quer um pouquinho mais do que ela já tem. Então, se a gente vê aqui, o cachorro ele já tinha um pedaço de carne na boca. Era só ele mastigar e engolir. Mas quando ele passa ali pela água e vê o reflexo, ele vê um pedaço maior. Então ele pensa, bom, se esse pedaço aqui está maior, então eu vou trocar um pelo outro. Então ele queria algo além do que ele já tinha, um pouquinho a mais. Então a pessoa que tem esse atributo de ser ambiciosa, ela quer sempre um pouquinho mais. Ela já tem, muitas vezes, e quer um pouquinho mais. E nesse caso aqui, o cachorro, né, se vocês forem ver esse cão aqui, ele já tinha um pedaço de carne, ao invés dele comer, ele viu um maior e queria um pouquinho mais. Então, se ele queria um pouquinho mais, ele era ambicioso. Então, podemos aqui marcar a opção A. Bom, pessoal, o próximo texto é uma tirinha e eu adoro tirinhas e sei que vocês também gostam muito. Então, eu vou apresentar para vocês essa tirinha aqui para a gente ver mais uma questão. Vamos lá? Bom, pessoal, essa é uma tirinha que ela tem 5 quadrinhos, tá? E ela tem 2 personagens, que é um sapo e uma princesa. O sapo ele tem a cor verde, usa uma coroa. E a princesa ela é uma dinossauro, né? Ela usa um batom rosa, ela usa uma coroa azul. Tá? Então esses são os personagens da nossa história. Então o primeiro quadrinho é o título, né? A Princesa e o Sapo. Em seguida vem, era uma vez uma princesa distraída. E aí tem um balãozinho lá embaixo. Psiu. E aí ela pensa assim com ponto de interrogação e olha para o lado. Aí no quadrinho seguinte, dá um beijo. Sou um príncipe encantado, diz o sapo. E aí ela pensa em um príncipe encantado. E aí no quadrinho ao lado aqui tem uma onomatopeia de beijo, né? Smack. Aquele beijão assim, e depois puff. E aí no último quadrinho, o sapo responde a ela, que parte você não entendeu? E aí a princesa se transforma em um sapo também. E aí a nossa pergunta para essa tirinha é, no terceiro quadrinho, a princesa está, letra A, distraída, letra B, irritada, letra C, curiosa ou letra D, interessada. Então, pessoal, essa é uma questão que a gente, para nós interpretarmos ela, a gente precisa olhar tanto a parte escrita dessa tirinha, que são os balões, como também as imagens que essa tirinha traz. Então, no texto de tirinha é muito comum, porque ele é um texto que apresenta as 2 linguagens, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Mas, professor, o que é linguagem verbal? O que é linguagem não verbal? Vamos lá. A linguagem verbal é aquela que usa palavras. Então, eu estou falando com vocês agora, estou usando a linguagem verbal. Da mesma forma que no caso da tirinha, é a linguagem escrita. Tem palavras ali escritas. A linguagem não verbal é aquela que a gente pode usar ou gestos ou as imagens. Então, no caso, a tirinha combina essas 2 informações. Para a gente entender a tirinha, ou o humor dessa tirinha, ou a graça dessa tirinha, a gente tem que sempre combinar as 2 informações, as 2 linguagens, perdão. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. E para responder essa questão aqui, mais ainda. Aí outra questão. Professor, como é que a gente lê a tirinha? Onde é o primeiro quadrinho, onde é o segundo, onde é o terceiro? Vamos lá, isso é muito importante para a gente poder responder aqui. Bom, é muito importante a gente entender a ordem dos quadrinhos, como nós vamos fazer essa leitura. Assim como num texto escrito, num texto em prosa, né, que a gente lê da esquerda para a direita, então os quadrinhos também são organizados, a gente vai ler sempre da esquerda para a direita. Então aqui nós temos o primeiro quadrinho, começando lá na esquerda, e aí vamos seguir nessa ordem de leitura, da esquerda para a direita, vamos para o segundo quadrinho. Aí o segundo quadrinho acabou aqui, né? Nós vamos da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, vamos descer agora para a próxima linha ali dos quadrinhos. A gente tem aqui o terceiro quadrinho, que inclusive é onde está a nossa questão. Terceiro quadrinho.
Aí, seguindo da esquerda para a direita, nós temos o quarto quadrinho. Tá? E aí, acabou o quarto quadrinho aqui, vamos descer mais um pouquinho, e aí vamos ter o quinto quadrinho, que ele é um pouquinho mais esticadinho, mas se ele fosse menorzinho como os outros, teria um sexto quadrinho aqui, mas não é o caso. Então, são 5 quadrinhos nessa tirinha. Então, cada quadrinho dessa tirinha é uma parte ali, é como se fosse um tempo diferente quando a gente falar para os elementos da narrativa, tem um tempo, né, a sucessão do tempo ali, dos fatos, cada quadrinho corresponde a um tempo diferente dessa história. Essa sucessão acontece assim. Então, é muito importante a gente ter noção de como a gente lê esses quadrinhos e como a gente numera eles, né? Qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro. Bom, já achamos o terceiro quadrinho. Então, nesse terceiro quadrinho, que é esse aqui, ó, esse é o terceiro quadrinho, vou marcar ele aqui, esse é o nosso terceiro quadrinho. A princesa tá, letra A, distraída. Bom, aí para a gente saber se ela está distraída ou não, vamos ver 2 informações. Primeiro, o pensamento dela, né, que é esse balãozinho de pensamento aqui. E também vamos ver o olhar dela, né? Para onde ela está olhando. Ó, se você reparar, o sapo pergunta se ela pode dar um beijo, que ele é um príncipe encantado. E ela está pensando o quê? Em um príncipe encantado, em transformar aquele sapo num príncipe encantado. Se ela tivesse distraída, quando a gente está distraída, é porque a gente está pensando em outra coisa totalmente diferente do assunto que está ali, né? Se ela tivesse distraída, ela estaria pensando, sei lá, numa comida, numa fatia de pizza, ou num passeio, ela estaria pensando em outra coisa e não em imaginar o sapo sendo um príncipe. Então, ela não está distraída, não. E também, ó, os olhos dela, ela está olhando bem ali para o sapo, ó. Então, ela está concentrada ali, ela está prestando atenção no que o sapo está falando para ela, ela já está imaginando o que vai acontecer depois que ela beijar o sapo. Então, distraída ela não está, não. Letra B, irritada. Aí, a irritação, nas tirinhas, geralmente a gente vê pelo olhar do personagem, né? E também tem outros elementos em volta ali. Aí, vamos pegar aqui o olhar dela, ó. Ela não está com o olho de personagem irritado. A irritação a gente vê lá no último quadrinho, ó. A gente vê o olhar dela diferente, o olho meio cerrado, assim, né? Meio fechado, assim, ó, cara de mal, assim, ó. Cara de mal. A testa franzida, assim. E tem os elementozinhos aqui em volta, as fumacinhas, né? Que indicam que ela tá de cabeça quente, que ela tá irritada aqui. Ela fica irritada no último quadrinho, no quinto quadrinho, mas no terceiro não. Letra C, ela ficou curiosa. Olha, esse curiosa pode até confundir, porque de fato o sapo chama ela e faz uma proposta. Mas a curiosidade ela tem relação com uma surpresa, assim, você não tem nenhuma expectativa, é uma surpresa mesmo. Você vai ali para ver o que é aquela surpresa, o que está te esperando. A gente pode dizer que ela ficou curiosa no segundo quadrinho aqui, ó. Porque olha o pensamento dela aqui, uma interrogação. Quem é que está me chamando? Vou lá ver quem é que está me chamando. Aqui, ó, tem um ponto de interrogação aqui, ó. Tá vendo? Então, a curiosidade dela veio no segundo quadrinho, porque é igual quando a gente está andando na rua. Ou vocês aí que estão assistindo ao aulão estão andando no pátio da escola, no corredor, na hora do almoço, alguém vira, todo mundo olha. Todo mundo olha, quer saber para quem é aquele psiu. Então, é a curiosidade. Ela ficou curiosa no segundo quadrinho. E aí sobrou a última opção, que é interessada. E aí, interessada. Nós temos elementos aqui não verbais que apontam isso. Primeiro é o balão de pensamento dela, que ela imagina que esse sapo aqui vai virar um príncipe dinossauro para ela. Então tem esse pensamento aqui. Ela está pensando, imaginando o sapo virando um príncipe. E também os olhos dela, né? Ela está olhando ali para o sapo, né? Fixamente ali para ele, já pensando, vou beijar esse sapo e ele vai virar um príncipe encantado. E até o que ajuda também a gente é o que acontece depois, que ela vai e beija ele, né? Se ela não tivesse interessada, ela não beijava ele, ela ia embora e a história teria outro rumo, mas ela beija o sapo. Então, podemos dizer que no terceiro quadrinho, a princesa está interessada, letra D. E agora vamos ler mais um texto. Fiquem ligadinhos que esse texto é muito legal. Vamos lá? Texto 4, O Papa Formigas. Esta história tem de ser contada bem baixinho, ao pé do ouvido. Eu vou começar a contar. Uma certa formiguinha, com medo da sombra de uma folha de bananeira,
entrou correndo no formigueiro e segredou no ouvido de uma outra. Tem um monstro horroroso lá fora. A formiguinha quase morreu de medo. Deu um pinote e caiu estatelada, desmaiada no chão. Depois, criou coragem e foi falar com a rainha das formigas na sala real. É o fim do mundo, majestade. O tamanduá-bandeira chegou. A coroa da rainha balançou de medo. Ela chamou os seus ministros e muito baixinho segredou. Chegou a hora. Estamos sendo atacados por um terrível tamanduá. Os ministros reais tremeram nas suas bases e sussurraram entre si. Pronto. E todos saíram correndo atrás da rainha, repetindo baixinho. Lá vem o tamanduá, salve-se quem puder. Corram, corram. E foi assim que aquele formigueiro acabou, com todas as formiguinhas fugindo, correndo do tamanduá pela mata dentro. Psiu, a nossa história acabou. E aí, temos aqui mais uma perguntinha, agora em relação a esse texto aqui das formigas. Leia o trecho. Uma certa formiguinha, com medo da sombra de uma folha de bananeira, entrou correndo no formigueiro e segredou no ouvido de uma outra. Neste trecho, a palavra destacada tem o sentido de letra A, tempo, letra B, intensidade, letra C, modo ou letra D, explicação. Então, mais uma vez, temos uma questão aqui que a gente busca o sentido de uma palavra, que no caso poderia ser de uma expressão. Aqui nós temos a palavra destacada correndo. E aí, quais são os sentidos que a gente tem? A gente tem aqui o sentido de tempo. O sentido de tempo, uma palavra que tem o sentido de tempo, teria uma relação ali de explicar quando aquele fato aconteceu ou quanto tempo aquele fato durou. Então, uma ideia de temporalidade na história, uma estratégia que o autor, né, que o narrador usa para nos situar do tempo que está acontecendo ali na história, de quanto tempo durou ou quando aquele fato acontece. Letra B, intensidade, nós já vimos lá no começo do aulão, a intensidade é o quanto aquilo acontece. Qual é a intensidade? Com que força, né, se tem muita força ou pouca força, aquele fato está acontecendo. Letra C é o modo. O modo é como aquilo acontece, como aquilo é feito, de que forma. Modo. O modo que eu me visto ou o modo que eu ando. Modo. E letra D é a explicação, é a ideia de por quê. Por que aquilo acontece? Qual a explicação para aquilo acontecer? Por quê? E aí a gente tem esse trecho aqui. Uma certa formiguinha, com medo da sombra de uma folha, entrou correndo. Então a gente tem aqui essa palavra correndo, que ajuda a explicar a forma que ela entrou. Porque eu poderia substituir aqui, ó, ela entrou correndo, mas ela poderia entrar devagar. Ela poderia entrar assim, bem lentamente, devagar, vagarosamente. Ou ela poderia ter entrado distraída, olhando para outro canto e esbarrando todo mundo. Ou ela poderia ter entrado cansada, poderia ter entrado emocionada, poderia ter entrado triste. Isso aí é a forma que ela entrou. Então, a estratégia que o autor usou aqui para explicar que ela entrou correndo, por quê? Porque ela estava assustada lá com o ataque do tamanduá. Então, por isso que ela entrou correndo. Então, aqui é o modo que ela entrou. Aqui, ela não está explicando por que ela entrou, não está dizendo em que tempo que ela entrou, se ela entrou ontem, se ela entrou hoje, ou em que horário ela entrou. Também não está dizendo, não está falando tão pouco intensidade. Aqui, no caso, entrar com intensidade, ou você entra ou você não entra, né? Não tem intensidade, eu entrei pouquinho, eu entrei muito, não tem como, né? Que era uma sala, não tinha como medir a intensidade da entrada, né? Então, aqui a gente pode dizer mesmo que é o modo, a forma como essa formiguinha entrou, de que jeito que ela entrou. Ela entrou correndo, mas ela poderia ter entrado devagar, de repente, se não fosse um ataque do tamanduá. Mas como estava tendo um ataque, era uma situação de urgência, aí a intensidade é anterior, é no problema. É um problema muito grave, é um ataque de tamanduá. Aí dessa intensidade levou ela a entrar muito rápido, e aí podemos dizer que esse correndo aqui, esse trechinho aqui destacado, é o modo. É como ela entrou. Então, opção C, modo. Gente, o nosso aulão tá bombando. Todo mundo ligado aqui. Muito legal. O chat está fervendo, professor. Olha a produção que tá mesmo, hein? Vamos aqui rapidinho para ver nossas últimas perguntas. E tem várias aqui. O aluno Isaac, da Escola Rio Grande do Norte, gostaria de saber por que do uso de colchete com as reticências no texto.
Então, Isaac, a gente usa esse que é para indicar que o texto foi suprimido, que a gente tirou algum trechinho dele para poder caber na tela. Percebe? Aí lá da escola Gonzaga da Gama Filho, a pergunta é essa: sempre que for um som ou barulho com psiu, é preciso escrever com letra maiúscula? Isso a gente chama de onomatopeia. Psiu. Não, não precisa. O autor usou a letra maiúscula para poder dar uma reforçada na ideia do psiu, entendeu? E aí vamos lá. A gente tem a pergunta da Emanuele, da Escola Joaquim Fontes, da turma 1502. Como identificar o narrador-personagem e o narrador-observador? O narrador-personagem ele faz parte da história, então ele vai usar a primeira pessoa. Eu fiz, me fizeram, me pegaram. Se fosse o narrador-observador, ele está afastado, ele está vendo de longe. Pegaram ele, fizeram com ele, seria a terceira pessoa. Então essa é a principal diferença que a gente vai ver entre o narrador-personagem e o narrador-observador. E aqui vou mandar um feliz aniversário para a Giovana, da 1501, da Escola Jardim Pedregoso, que veio comemorar o aniversário assistindo ao aulão. Ô, quanta honra, Giovana. Meus parabéns. Saúde sempre, tá bom, minha querida? E aí, uma última perguntinha aqui da Escola Che Guevara. Como podemos diferenciar uma fábula e uma história, da turma 1503? Bom, a fábula e uma história são textos narrativos, mas a fábula ela tem uma moral. Ela sempre vai apresentar no final uma moral ali, uma frase que vai resumir o ensinamento dela. E também as fábulas têm algumas características específicas, como os personagens geralmente são animais, né? E são animais com comportamentos humanos, né? Então, é algo que diferencia de uma fábula. Aí, surgiu uma dúvida aqui, mas eu já vou mostrar o que é importante a gente ver numa história em quadrinhos. Aí eu trouxe alguns elementos aqui bem rapidamente para mostrar para vocês, que eu falei lá que a gente tem, numa história em quadrinhos, numa tirinha, nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E aí eu trago alguns exemplos aqui da linguagem verbal nos quadrinhos, que ela vai aparecer através dos balões. Os balões. Aqui eu tenho um balão de fala normal. Tá vendo só? Balão de fala normal. Deixa eu ler aqui rapidinho. Ó. Oi, tudo bem com vocês? Balão de fala normal. Aí, ao mesmo tempo que eu tenho esse balão de fala normal, eu tenho um balão que é um sussurro, quando eu tenho que falar baixinho. Tem que falar baixinho, que é um segredo. Aí qual é a diferença? Ele é tracejado. O contorno dele é todo tracejado, é um balão de sussurro, falando baixo. Aí, além desses aqui, eu tenho também um balão de pensamento. Olha que legal, né? A história em quadrinhos, você consegue perceber o pensamento do personagem. Aí o balão dele é uma nuvenzinha e tem umas bolinhas aqui, ó. Aí você consegue... Esse até apareceu na nossa tirinha que a gente leu ainda agora, no nosso quadrinho. Balão de pensamento. Então, aqui a gente tem a linguagem verbal. E aqui também tem um balão de grito. Socorro, socorro! Não posso gritar muito, porque senão o diretor vai ficar surdo, coitado, porque ele está com fone me ouvindo. Então, um balão de grito. Além da linguagem verbal, nós temos elementos não verbais também, que eu peço muito para vocês prestarem atenção, que são as expressões dos personagens. Olha aqui, esse aqui está irritado, né? Tá irritadão. Personagem irritado. Expressão é muito importante, a gente combina o que está escrito no balão com a expressão facial do personagem. Aí, ele poderia estar aqui alegrinho, assim, sabe? Meio sem graça. Sabe aquela hora dos parabéns? O como, quem será? Se fala o nome do crush, aí a gente fica sem graça, né? Fica até vermelho, assim, ó. Expressão facial do personagem. E aqui, ele pode estar assustado, pode estar curioso, né? A expressão pode indicar alguma dessas coisas aqui. E tem também aqui, rapidamente, uma onomatopeia, que é o beijo, né? Onomatopeia. E essas e outras dicas vocês encontram aqui mesmo na Multirio. Aqui, ó, quadrinhos, guia prático da Multirio. Vocês vão encontrar aqui várias dicas para vocês produzirem a história em quadrinho de vocês. Tem balões, tem enquadramento, como se lê os quadrinhos. Então tem bastante coisa lá, bem legal. Maravilha, professor. Eu sei que está muito bom esse aulão, mas o nosso tempo acabou. A produção vai falar isso para mim. A próxima vez eu vou trazer um espelho para vocês verem a cara da produção. Ah, não. Pois é, galera. Quando a gente está se divertindo, o tempo, ó, voa. O aulão carioca de língua portuguesa para o 5º ano, infelizmente, está terminando. Valeu pela participação, galera, e eu espero que vocês tenham aproveitado muito as minhas dicas. Obrigado às turmas da Escola Municipal Espírito Santo, da Bélgica e da Gonzaga da Gama Filho. Valeu pela presença também da Escola Municipal Joaquim Fontes e do CIEP Mestre André. É isso aí, produção. E por fim, galera da Escola Municipal Padre José de Anchieta, da Miguel Gustavo e do CIEP Dr. Bento Rubião.
E, claro, um enorme obrigado ao pessoal do Instituto Helena Tpoff, que fez a tradução em Libras dessa aula. Fala da lista de participação, professor. Sempre ligado em produção. Queridos colegas e amados professores, não se esqueçam de registrar a participação da sua turma nesse aulão. Vocês podem acessar a lista de duas maneiras, pelo link que está na descrição do vídeo, ou esperar o fim do aulão, pois a gente vai deixar um QR Code na tela para vocês apontarem a câmera do celular e acessarem direto a lista, ok? Só estão faltando as dicas finais, né? É, produção, eu sei. Você não deixa passar nada mesmo, hein? Inclusive o tempo ela não deixa passar nem um pouquinho. Pessoal, anota aí as minhas últimas dicas para saber mais sobre os temas explorados aqui no nosso aulão carioca. Vai lá no Material Reeduca e nas trilhas que tem mais questões como essas para vocês ficarem afiados. Acesse também o portal ou canal da Multirio no YouTube e busque a série Tempo de Estudar de Língua Portuguesa para o 5º ano. No YouTube, você também pode acessar a playlist das videoaulas para o 5º ano de Língua Portuguesa. Eu tô lá, hein? Aproveite e bons estudos! Até a próxima! Tchau, tchau!